Hoje a gente vai falar de um assunto que, à primeira vista, parece super técnico, sabe? Coisa de manual de contabilidade. Mas olha, o que a gente vai desvendar aqui pode mudar completamente a forma como uma empresa é avaliada. É a tal da norma IFRS 16. O nome pode parecer complicado, eu sei, mas o impacto dela é gigantesco e vale muito a pena entender. Eu encontrei essa metáfora nos materiais de referência e, nossa, ela é perfeita. Tsunamis silenciosos. É exatamente isso. Pensa numa regra contábil que chega sem fazer barulho, quietinha, mas que de repente remodela toda a paisagem financeira de uma empresa. Muda completamente a foto do negócio. Não, primeiro, vamos alinhar os ponteiros. O que é arrendamento ou leasing? Basicamente, é um aluguel de longo prazo. Simples assim. Uma empresa aluga uma máquina, um galpão, um carro, em vez de comprar. Parece tranquilo, né? Mas a grande questão, o que motivou toda essa mudança, foi justamente como essa operação tão comum aparecia, ou melhor, como ela não aparecia nos balanços. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto. De onde veio esse tsunami silencioso? A IFRS 16, que aqui no Brasil é conhecida como CPC 06, nasceu para resolver um problema que estava bem debaixo do nosso nariz. A questão central era essa aqui. Imagine só, uma empresa com contratos de aluguel enormes, de longuíssimo prazo, que são, na prática, dívidas, só que essas obrigações ficavam fora do balanço. O resultado disso, a empresa parecia ter muito, mas muito menos dívida do que ela realmente tinha. Isso acabava criando uma imagem um pouco distorcida da saúde financeira dela. E foi essa falta de transparência que ligou o alerta. A missão da IFRS 16 era bem clara: pegar essas obrigações que ficavam escondidas e trazer para a luz, colocar lá estampado no balanço patrimonial para todo mundo ver a foto completa do endividamento. Para a gente entender o tamanho da mudança, vamos voltar um pouquinho no tempo e ver como as coisas funcionavam. Para a empresa que alugava um ativo, a contabilidade era, acredite se quiser, incrivelmente simples. Era basicamente isso. O tal do arrendamento operacional era tratado igualzinho a uma conta de luz ou de internet. Todo mês, a empresa pagava o aluguel, registrava aquilo como uma despesa operacional e pronto, fim de papo. Usando o exemplo do nosso material de base, uma empresa aluga uma máquina por R$ 3.000 por mês. Antes da mudança, era só isso que aparecia, uma despesa mensal. Mas e o compromisso total? Sei lá, um contrato de 36 meses, que dá mais de R$ 100.000 isso aí? Não aparecia em lugar nenhum no balanço. Simples, direto e um tanto enganoso, né? E aí, chegamos na nova realidade. Com a IFRS 16, aquele cenário simples foi virado de cabeça para baixo. A foto mudou. E olha, mudou bastante. E aqui está o pulo do gato. De repente, a empresa que aluga precisa registrar duas coisas completamente novas no balanço dela. De um lado, um tal de ativo de direito de uso, que traduzindo quer dizer eu tenho o direito de usar essa máquina. Do outro lado, um passivo de arrendamento, que é, em bom e velho português, a dívida total que ela assumiu com aquele aluguel. O que eu acho mais impressionante nesse comparativo é o impacto visual. A gente está falando do mesmíssimo contrato de aluguel. Antes era só uma despesa. Agora, pá, do nada, surge um ativo de quase R$ 100.000 e, o que é mais importante, uma dívida do mesmo valor. A fotografia financeira da empresa muda literalmente da noite para o dia. E a mudança não para no balanço, não. Lá na demonstração de resultados, aquela antiga linha de despesa de aluguel some. No lugar dela, agora aparecem duas despesas novas: a depreciação do novo ativo e os juros sobre a nova dívida. Uma mudança contábil desse tamanho, claro, cria um efeito dominó. Quando uma peça tão importante cai, outras vêm junto. Vamos ver agora quais foram as principais consequências disso tudo. E essa é a grande pergunta, não é mesmo? No fim das contas, a empresa continua pagando o mesmo aluguel. O dinheiro que sai do caixa é o mesmo. Então, por que essa confusão toda importa tanto para quem analisa ou investe numa empresa? E aqui vem o primeiro grande dominó a cair: o EBITDA. Para quem não sabe, é uma medida super famosa para ver a geração de caixa operacional de uma empresa. E com a IFRS 16, ele tende a aumentar. Por quê? É quase um truque contábil. A despesa de aluguel antiga diminuiu o lucro antes do cálculo do EBITDA. As novas despesas de juros e depreciação só entram na conta depois. O resultado final? Um EBITDA que parece maior, mais bonito, mesmo que a operação da empresa não tenha mudado em nada. O segundo efeito é ainda mais direto. Lembra daquele passivo de arrendamento que brotou no balanço? Pois é. Ele é tratado como dívida financeira. Simples assim.
De um dia para o outro, a dívida líquida da empresa dá um salto, fazendo ela parecer mais alavancada, mais arriscada, mesmo que aquele compromisso de pagar o aluguel já existisse antes. Essa tabela aqui resume perfeitamente o efeito em cadeia. Olha só, o EBITDA aumenta, pelo motivo que a gente já falou, a dívida líquida sobe junto, até o CAPEX, que mede os investimentos, é afetado. E a consequência disso tudo? Todos aqueles indicadores que os analistas usam para avaliar uma empresa, tipo a relação dívida-EBITDA, ficam completamente distorcidos. A régua que a gente usava para medir simplesmente mudou. Isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão. Com todas essas métricas bagunçadas, como é que um analista consegue avaliar uma empresa de forma justa agora? Esse virou o grande dilema do mercado. É exatamente isso. Não dá mais para um analista pegar o novo EBITDA turbinado de uma empresa e comparar com o número do ano passado, ou com o de um concorrente que talvez ainda não tenha adotado a regra. Seria como comparar maçã com laranja. A análise simplesmente não fecha, não faz sentido. Então, como os analistas resolveram isso na prática? O nosso material de referência mostra uma solução bem inteligente. Basicamente, eles desfazem a mágica contábil. Eles partem do novo EBITDA, que é mais alto, mas logo em seguida criam uma linha de ajuste para subtrair o valor que a empresa realmente pagou de aluguel em dinheiro. Fazendo isso, eles chegam num número muito mais próximo da realidade do caixa, neutralizando a distorção da nova regra. E a gente termina com essa provocação que fica no ar. A IFRS 16 veio com uma intenção ótima, que era trazer mais transparência. Mas, no fim das contas, será que ela trouxe mais transparência ou só mais complexidade? Fica um pouco a sensação de que agora a gente precisa fazer ainda mais ajustes para conseguir entender o que os números estão realmente dizendo. É uma boa reflexão.